Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Mais uma Boa noite aqui com a noite. gente, aqui no Pensando Fora da Cachola. Hoje vamos falar aí, eu e a Rê, do tema que a gente ama, né? Que a gente trabalha aí diariamente. Eu e a Rê não sabe viver sem a cromoterapia, né, Rê? Em Com tudo. certeza, todo dia. Então, vou pedir para vocês participarem, como todas as quartas-feiras aqui, façam as suas perguntas, deixem as suas dúvidas. Hoje é o dia. E não esquecendo que a gente fez um quezinho a mais para vocês. Além de bater esse papo, a gente vai fazer uma vivência. Olha que experiência legal que eu e a Rê estamos trazendo para vocês. Então, Rê, bora lá? Vamos, que a gente tem muita coisa para falar? Bora lá, que o tempo passa muito rápido e a gente tem que vivenciar a cromo hoje, né? A gente já fez, né, Fê, um encontro uma vez sobre a cromo, falando um pouquinho sobre a cromoterapia de um modo geral, mas a gente vai retomar aqui também todas essas questões. Como a Fê falou, a gente vive a cromoterapia, né? Uma das nossas formações é em cromoterapia. Eu também já dei um curso de cromo em que o foco principal era o sentir as cores e fazer a cromoterapia pela mente, não necessariamente utilizando a lâmpada, que é uma curiosidade, né? Muitas pessoas perguntam, nossa, mas é possível? É possível. É possível porque a gente está falando de vibrações, né? Então, uma das coisas que a gente vem ensinando é essa questão de que, como tudo é vibração, a partir da forma pensamento, né, a partir da emissão do nosso pensamento, a gente cria uma vibração e essa vibração cria a cor. Então, do mesmo jeito que existe uma mensuração dessas ondas, né, que cada cor emite, a frequência dessas ondas, a gente também cria essa frequência com o nosso pensamento. E a gente faz essa cor, a gente visualiza inclusive essa cor no momento em que a gente está fazendo essa mentalização, né, Fê? E eu e a Fê, a gente vive isso todos os dias. Então, todas as vezes que a gente vai fazer um atendimento, sempre vem a cromo, né? Vem as cores aí no pensamento, às vezes a gente vê a cor, ou a gente sente a necessidade de impor uma cor. E as cores, elas variam bastante, né? Se diz de uma cor para cada chakra. Pessoas que veem, que visualizam, né? Que veem as cores dos chakras, falam de cores diferentes nos chakras das pessoas, e, né? De pessoas diferentes, cores diferentes. Às vezes, quando a gente vai emitir uma cor, a gente também não consegue emitir aquela cor que é o do chakra, né? Às vezes a gente tem que emitir outra. Pela radiestesia também não é a mesma cor. Quando a gente pode usar, com a radiestesia a gente usa o pêndulo para identificar a cor que está precisando naquele chakra, para o alinhamento daquele chakra. E aí a gente identifica cores diferentes daquela cor do chakra, né? Que é registrado, que tem aí na teoria. E eu cheguei à conclusão mesmo, na lógica, né, Fê, refletindo, não sei o que você acha sobre isso, de que às vezes o chakra ele tá bem desalinhado e a gente precisa de uma pequena frequência para alinhar, ou às vezes uma frequência maior para alinhar. Então, se a gente for com aquela cor do chakra, a gente vai demorar muito tempo. Tempo. Por isso que muitas vezes a gente usa outra cor, porque você vai acelerar o processo e encaixar vibracionalmente aquele chakra. O que você acha disso? Eu acho perfeito, exatamente, porque a gente pode puxar até um pouquinho para a medicina chinesa também nas cores dos elementos, né? Que a gente sempre tem, cada elemento tem a sua cor, né? Sua frequência, mas que a gente também utiliza de outras maneiras, né? Para poder ativar aquele elemento e às vezes não é aquela cor que ele está precisando. E os nossos chakras, falando também, né, até a roupa que a gente veste, a gente coloca a roupa e não se sente bem com aquela primeira cor que você colocou. E aí você fala, ai, hoje não caiu legal o laranja, deixa eu ver o amarelo. Aí o amarelo também não, porque tá na mesma frequência. Aí você vai lá e coloca um azulzinho, você fala, ai, nossa, fiquei calma agora, vou com essa hoje. Então também tem a ver. E até os alimentos, porque às vezes a gente olha para uma comida, né, e você é engraçado, prestem atenção nisso. Não bate a vontade de comer o tomate vermelho naquele dia. Aí você deixa de ladinho. Aí você vai mais pro verdinho, para uma coisa mais fria, e vai indo. Então eu acho que. Por isso que essa live é maravilhosa, porque as cores estão no nosso dia a dia, né? E a gente vai falar aqui também, né, Rê? Até a parede que a gente pinta na nossa casa, né? As cores que a gente. Até às vezes escolhe para uma sombra, ó, para as unhas também, ó. Final de semana eu fui pintar a unha, eu falei, eu quero
uma cor vibrante, eu estava toda Semana da criança, semana da criança. exatamente, aqui, ó, tá aqui, ó, a cor. Então, assim, eu acho maravilhosa as cores, a cromoterapia, porque, assim, ela, além de a gente fazer uma coisa muito feliz de se falar, a gente vive ela todos os dias, né? E eu, além disso de falar, é legal também te lembrar o pessoal que a gente não usa só as lâmpadas, né, Rê? A gente também usa os bastões de cromo também, né? A gente pode pedir para a pessoa também colocar numa garrafa colorida a água também, seja para ela, para os animais, né? E é legal lembrar isso também, que a gente está falando aqui de humanos, animais, e até as plantas também que precisam de cores. Sim, e a natureza, né? Por isso que a cromoterapia é perfeita, porque a natureza vibra cores. Os animais escolhem os frutos certos em cada época do ano, com a cor certa para se alimentar, a quantidade de líquido certa, os lugares, cada um dos lugares, cada flor que nasce, o fruto, né? A gente tem o fruto que é correspondente à cor da flor, né? Uma flor com a cor complementar, o fruto é complementar à cor da flor, daquela árvore, daquele ser, né? Daquela árvore. Então, tudo tem uma harmonia perfeita de cores. As cores são as vibrações do mundo. Então, uma forma de a gente visualizar, né? Uma vibração que a gente consegue ver. Então, a natureza, se a gente ver a natureza, se a gente conseguir visualizar os animais no comportamento com a natureza, eles vivem a cromoterapia, né? A luz do sol é a cromoterapia principal para a vida, né? E ela que traz o movimento, é o amarelo que ativa, né? O laranja que movimenta. Então a gente precisa, o calor do sol, a gente precisa de tudo isso para a movimentação da vida. É por isso que eu falo, a gente não precisa do frio, gente. Para, chega de frio, pelo amor de Deus, eu preciso de calor. Não, e é isso que eu ia puxar agora, eu ia falar, né? Que a gente, nessa vida corrida, eu sempre tento lembrar todo dia as pessoas, né, Rê? Como a gente esquece de observar o nosso dia a dia. Quando a gente abre, aquilo que a gente bate a tecla aqui, quando a gente abre a janela, o céu azul, né? As estrelas da noite, né? O mar, para quem está perto do mar, o rio, tudo tem cor, né? Até quando você na cidade grande, você olha também, às vezes a gente está na cidade grande, mas a gente está vendo ali muito prédio, muito isso, mas assim, às vezes tem ali uma florzinha que nasceu ali num jardim que está lá em cima na cobertura do prédio. Então, observar essas cores, a gente traz isso para aquele momento que está no trânsito, às vezes ali pensando um monte de coisa, mas às vezes você mentalizar aquela cor que você viu, ou mesmo se não está vendo aquela cor ali, mentaliza ela para você, que é o que a Rê vai trazer aqui hoje na vivência para gente. Porque se a gente começar a trazer isso, né, lembrar que isso faz parte da nossa vida, a gente consegue se tranquilizar, a gente consegue, às vezes quando a gente está naquele dia que a gente não levantou legal, a gente fica um pouco mais feliz, né? Então a gente acaba esquecendo nesse dia a dia, e eu e a gente está aqui para bater nessa tecla com vocês, de lembrar coisas que a gente fala às vezes assim, né, coisa de vó, né? A avó falava, os antigos falavam, mas a gente precisa trazer isso para nossa vida, porque a gente está deixando passar, né? Até quando a gente escolhe, até o lençol que a gente escolhe para dormir, né? Às vezes uma cor muito forte, né? Ou uma cor muito fria, né? Então tudo isso, até a gente não vai falar de aroma, né? Mas às vezes até aquele perfuminho que você espirra antes ali para sentir um cheirinho gostoso, né? O chá que você escolhe para tomar. Então eu acho que a gente precisa puxar isso, e eu, se depender de mim, da Rê, a gente vai estar aqui todo dia fazendo isso, né, Rê? Falando sempre dessas coisas boas, né, para trazer para esse dia a dia nosso aí. Então vamos lá, Rê? Coisas que equilibram, né, Fê? Coisas que equilibram, porque a gente vem aí, fitoterapia, né? As plantas equilibram, os chás, aí você vem no aroma também, tudo isso vem buscar, é o que a gente precisa, né? Voltar ao equilíbrio, porque a nossa vida, ela vai fazendo a gente sair do equilíbrio o tempo todo. E aí a questão é retornar, porque se a gente mantém o desequilíbrio, ela vira doença. Então, e foi legal. Não, e foi legal que você falou das flores, né? Porque as pessoas hoje em dia esquecem até de florir, né? Às vezes eu costumo brincar que as pessoas acabam só dando flores para outra no momento mais triste da vida, que é no enterro, né? E a gente deveria pôr flores na nossa casa todos os dias, né? Eu amo, né? Minha casa parece um jardim botânico, né? Mas eu acho que a gente tem que trazer isso. Às vezes não sabe o que dá para uma pessoa, presenteia com uma plantinha, né? Eu amo ganhar plantinha, mas eu acho que além de você estar dando uma vida para a pessoa, você está levando a vida para sua casa também. O Feng Shui traz isso, né? De ter essa energia. Eu não posso ter um monte, mas tenha uma. Às vezes você vai no mercado, quantas vezes a gente entra no mercado, hoje em dia no mercado, na porta do mercado já tem uma florzinha. Escolhe aquela florzinha para sua casa, leva aquela cor, né? A gente tem que parar com essa coisa que a flor, é só para quem está doente ou na hora do já foi.
né? Já foi. Então a gente tem que presentear com vida, trazer essa energia pra gente. E as flores trazem essas cores, além de liberar o aroma. Toda flor, toda planta tem um cheiro, né? Sim. Então você está trazendo isso para sua vida também e dos seus animais também em casa, com certeza. Já É. temos perguntas, hein? Já estamos começando a live com perguntas. Então vamos, então vamos. Aqui, ó, a dona Célia já colocou aqui Ei, também. dona Célia. Dona Célia, boa noite. Boa Vamos noite. A dona Célia começou mandando perguntas aqui pra gente, Rê, então já vou colocar aqui a primeira dela, ó. Quero saber como as cores da cromoterapia interferem na vida das pessoas. É o que a gente estava falando, né? É bem isso. Como que as cores interferem? Elas vão mexer com a nossa vibração, com a vibração dos nossos chakras. Então, às vezes, a gente, por exemplo, a gente está num lugar com muito vermelho. Bom, vamos falar de fast food. O fast food, hoje mudou um pouquinho esse padrão, né? Que vai para a área mais de marketing, mas existia a presença sempre do amarelo e do vermelho, né? O que é? O amarelo, ele ativa, ele faz você comer, 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 né? Ativa o plexo solar. E o vermelho te incomoda. Então, assim, come rápido, come bastante rápido e sai fora. Então, porque quando você está num lugar que tem o vermelho muito intenso, aquilo deixa a gente mais agitado, né? O vermelho é uma cor muito forte, muito quente. Então, ela vai deixando a gente incomodado, né? Então, dessa forma, as luzes vão interferindo tanto positivamente quanto negativamente na nossa vida. Se a gente pensa, por exemplo, uma coisa bem importante aí para os nossos pets, muitas caminhas, muitos cobertorzinhos e tudo mais são vermelhos, né? Muita gente usa casinha vermelha. E eu já tive relato de animal que não conseguia dormir e quando foi trocado a casinha dele, ele conseguiu dormir, porque é uma casinha toda vermelha. Então, o vermelho ele ativa. Então, na hora que a gente está pensando no relaxamento, se é uma casinha de dormir, tem que ser um azul, um verde, cores claras, cores, né, mais neutras, mais leves, uma vibração diferente. E comedouros, por exemplo, é bem interessante os comedouros terem o amarelo, terem o laranja, porque eles ativam, né? Eles movimentam o metabolismo, eles fazem com que o animal se interesse mais pela comida, por comer. Então, um animal que não está comendo, é interessante utilizar a cor amarela, a cor laranja, já até mesmo o vermelho, mas mais o amarelo. Já um animal que come demais, aí a gente vai para o comedouro lilás, azul, né? Cores mais neutras, mais calmas, na verdade. Neutra pode usar também o verde, mas o animal que é muito esfomeado, a gente tende para cores mais leves. Então, dessas formas sutis, dona Célia, vai afetando o equilíbrio dos nossos chakras. Cada um dos nossos chakras tem uma cor, né? Se visualiza uma cor, na maioria das vezes, e essa cor tem uma frequência de ondas. E essa frequência que movimenta determinados chakras. A gente tem os chakras mais sutis, que são os chakras superiores, e os chakras mais densos, mais terrenos, que são os mais baixos. Então, dependendo do chakra, a gente tem uma vibração, uma movimentação diferente. Então, dependendo do ambiente que a gente está, da cor que a gente está emitindo, a gente está tonificando um chakra ou o outro. Depende do que a gente quer fazer. Então, se a gente está lá precisando de uma energia maior, está doente e tudo mais, a gente precisa de chakras que tonifiquem a nossa base terrena, que é principalmente o chakra básico, né? E esse chakra é o chakra mais baixo do nosso corpo, que é da energia da terra, que é da energia dos alimentos, inclusive, né? A gente traz a energia da terra, então ele, junto com o próximo chakra, vai fazer a conversão dos alimentos em energia para a gente. Então a gente trabalha nos chakras mais baixos. Quando a gente quer tranquilizar, trabalhar nossa intuição, ativar mais, né, o nosso sistema neurológico, a nossa espiritualidade também, a gente trabalha mais acima. Então, a gente atua mais no chakra frontal, atua no chakra coronário. Então, dependendo do que a gente quer, a gente trata ou a gente se incomoda com o lugar que a gente está, né? Então, dependendo de onde a gente entra, dependendo do desequilíbrio que a gente tem, a gente não consegue permanecer naquelas cores. Acho que é isso, né, Fê?
Sim, isso é válido lembrar, né, para dona Célia, para quem está assistindo a gente, por isso que a gente fala, sempre lembrando que tudo é ciência. Porque a cromoterapia, a gente estuda, né, a gente faz curso, a gente lê, né, as pessoas, na medicina chinesa a gente estuda as cores, no reiki, né, quem é reikiano está aqui sabe a importância das cores para os chakras, e dentro do Fei Shui, enfim, porque as pessoas às vezes leem, né, Rei, e falam assim, ah não, eu li lá não sei aonde e falou que essa cor é legal para isso, né? E às vezes é legal para aquilo, realmente, mas por quanto tempo? Depois que você usar aquela, você vai usar qual cor? Quando a gente fala bem sucinto, que a gente brincou aqui da blusa que a gente coloca, enfim, é uma coisa. Agora, por exemplo, quando a gente fala de uma parede que vai ficar fixa ali, de ligar a luzinha antes de dormir, né? Que a gente também passa para os nossos pacientes, para os humanos também, a gente tem que estudar bem essas cores, né, Rê? Porque senão a gente complica a vida, né? Que nem a Rê falou dos comedouros, é a mesma coisa, ou comer muito aquela cor só também, né? Então, assim, a gente tem que saber indicar, por isso procurar o profissional que trabalha com a cromoterapia, que trabalha com a cromocultura, né? Enfim, porque as cores é ciência, né? Cromoterapia é ciência, né? Então a gente trabalha unida com outras terapias integrativas, mas tem que tomar cuidado com cores. É que nem no quarto, ó, a Rê tá no quarto das meninas, né, Rê? Olha quanta coisa coloridinha, como remete o bichinho, a felicidade, o colorido, tudo. Aí imagina ela colocar no quarto das meninas uma parede vermelha, né? Então, assim, como é que elas iriam ficar? Então, assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado, viu, dona Célia? E a gente Muito tem importante. também, uma das coisas que é bem interessante, eu aprendi isso depois que eu fui estudar sozinha para fazer um curso, as pessoas falavam que as paredes são um problema, né? Que o ambiente não pode ter paredes de determinadas cores, dependendo do ambiente. Mas a gente não pode esquecer que para a gente enxergar a luz, a gente precisa de luz. Aliás, Sim, para a gente enxergar a cor, a gente precisa de luz. de luz. Então, na ausência de luz, ok. Então, se essa parede aqui está pintada de vermelho e tá apagado, ela não tá fazendo nada comigo. Agora, na hora que eu acendo, sim. E boa parte do tempo fica acesa. Então, para uma criança dormir, antes de ela dormir, ela tá nesse ambiente e ela já tá sendo estimulada. Então, um quarto não é um lugar para ter uma cor que estimule muito, né? Exatamente. Ou uma sala que você fica muito tempo. Então, aquela sala com aquela parede vermelha, a pessoa não vai querer ficar na tua casa por muito tempo, incomoda, né? Porque tá vendo, a luz tá ligada o tempo todo. Agora, no quarto, essa questão, Fê, é uma coisa importante também, que eu não consigo sair também da educação, da parte de humanas, é que os estímulos de parede, a gente tem que cuidar também. Até em escola mesmo, e que é o que eu vivi, né? E em casa, dependendo da criança, ela tem uma hiperestimulação por cores, principalmente casos de autismo, né? Do DH. É TEA hoje, né? Que se chama autismo, mas eles têm uma hiperexcitação por excesso de estímulos e de cores. Então, para ver como mexe com o sistema nervoso, né? Então, a gente precisa ter esses cuidados também da quantidade de estímulos que a gente tem dentro de uma casa, dependendo das crianças que a gente tem e dos pets também. Então, se a gente tem um pet agitado, a gente tem que ter cuidado do ambiente que ele está, do estímulo, da quantidade de cores, de imagens. Tem até uma questão que esses dias eu escutei numa palestra sobre as clínicas que usam aqueles animais reais grandes nas paredes, em todos os lugares. O animal que tem medo, ele entra e fica com mais medo, porque ele vê, né, como se tivessem vários animais ao redor. Isso hiperestimula. Então, olha cada detalhe, cada coisinha que a gente faz para ficar bonitinho, só que esse bonitinho pode prejudicar. Né? É Exatamente. uma imensidão de... E o contrário é a mesma coisa, aquele lugar que você entra também muito frio, né? É o que eu sempre falo, às vezes você vai Tudo branco, né? Paga tudo. Paga tudo. Exatamente. Você já não tá legal, você já chega num lugar frio, que você já te passa uma sensação de tipo assim, e aí, né, aquela frieza. Às vezes você olhar pode ser branco, mas coloca uma flor, né? Coloca ali um objeto colorido Tem que ter alguma coisa, porque o branco dá um apagão. Exatamente, vai tirar aquela noção que você fica ali da frieza, do tô doente, do que eu vou, qual a resposta que eu vou ter hoje de um exame. E às vezes as pessoas, ou nós, né? Eu falo pessoas falando da gente, a gente olha para uma coisa colorida, para uma flor, uma coisa que remete à natureza, né? Ou que traga porque as cores elas também remetem a gente à nossa infância, a coisas boas também que a gente viveu. Então precisa, né? O colorido precisa existir. Às vezes as pessoas querem muitas coisas clean, né?
mas a gente entende que também remete à higiene, tudo isso, mas os nossos olhos, né, a gente, aquela coisa de falar assim, comemos pelos olhos, né, essa coisa da visualização é muito importante, né, então o Feng Shui está aí para isso, né, para trazer coisas diferentes para nossas casas, e a mesma coisa aqueles ambientes poluídos, né, Rê? A pessoa tem uma parede branca, mas enche de coisa, então, além da poluição visual, é muita cor junto, né, e essas cores também atrapalham também no tudo que a gente está falando aqui. Rê, É. tem mais pergunta? Pode fazer ainda? Vamos lá, para a gente poder fazer nossa vivência. Vamos lá. Pessoas que não conseguem usar roupa preta. Tem um motivo? Teria como tratar isso na cromoterapia? Porque, assim, interessante essa pergunta, porque todo mundo faz a pergunta ao contrário. Pessoas que usam muita roupa preta, né? A pergunta aqui é ao contrário. Pessoas que não conseguem usar a roupa preta. E aí, Rê? Então, eu ia entrar nessa discussão, eu acabei não entrando, mas eu tenho que entrar. A gente estava falando do branco, né? Se Sim. a gente for ver, o branco, eles são todas as cores. Então, legal, temos todas as cores. Mas o branco também tem essa questão do apagar. Você desconecta, dá branco mesmo, é o dá branco, apaga a memória. Então, por isso que a gente não precisa não pode ter esse vazio. A gente tem que ter a conexão das cores para estimular a ação desse branco, senão ele se perde. E aí a gente tem a questão das roupas. A Fê começou o encontro falando sobre o desejo de usar roupas. Então, a gente tem dois caminhos diferentes. A roupa que nos interessa pela cor, o quanto a gente está precisando daquele estímulo. E quando a gente usa essa roupa, aquela cor não vai penetrar no nosso corpo. Então, a gente não precisa daquela cor, todas as outras vão entrar. Então, tem dois lados diferentes. E aí, falando do preto. Geralmente, as pessoas que gostam de preto, elas são pessoas mais deprimidas, pessoas mais paradas. Nem sempre, tá? Porque tem a questão do estilo. Então, quando a gente gosta do preto, de usar o preto por estilo, é porque a gente se afiniza com aquela cor, ok? Se a gente usa muito preto o tempo todo, e a gente tem esse padrão mais depressivo, mais apático, é porque a gente precisa que todas as cores penetrem no nosso corpo. Então, o preto, ele abre tudo. Ele abre para que todas as cores acessem. Porque essa pessoa precisa de energia, essa pessoa precisa de carinho, ela precisa levantar. O branco, ele entra como uma proteção. Isso tem um livro só que fala sobre isso, que o branco, a gente tem o branco nas religiões, principalmente, né? Se usa muito branco como paz, né? Mas, na verdade, o branco são todas as cores. Se eles são todas as cores, o nosso corpo está todo fechado. As outras cores não vão penetrar. Então, por isso que ele age como uma proteção. É bem interessante isso. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Foi só nesse livro que ele fala, que é um livro mais para a parte da espiritualidade mesmo, que fala sobre isso. E faz todo sentido. Se tá todas as cores, eu tô bloqueado. Estão todas, eu já não preciso de mais nenhuma, né? Então, tem esses dois lados. Aí, a pessoa que não gosta do preto, de usar o preto, porque ela não se afiniza com o preto. Né? Ou então ela está muito agitada e ela não precisa que penetre mais energia nela, né? Não é muito por aí, porque a pessoa precisaria de uma energia mais calma, né? Então aí vai um pouco mais para afinidade. Quem não gosta do preto é porque não consegue entrar naquele padrão vibratório do preto, né? Acaba precisa e geralmente porque precisa de mais movimentação, precisa mais do colorido, precisa de outras cores, né? E não da ausência de cores. Costuma ser assim. Pessoas que precisam de mais excitação, precisam de mais aconchego, aí vai usar cores específicas. Eu sou muito assim, Fê, não sei como você é, mas assim, a hora que eu levanto, eu escolho a cor, eu não consigo nem escolher no dia anterior, eu tenho que escolher no dia porque na organização é legal escolher no dia anterior, mas tem horas que eu escolho e eu tenho que trocar, porque depende de como eu acordei aquele dia. E eu gosto muito de colorido. Então, eu olho meu guarda-roupa, às vezes eu chego a colocar uma camiseta, que nem você falou, e troco, porque eu não consigo ficar com ela. Já aconteceu muitas vezes, muitas. Aquele dia não é aquela cor. Sabe quando você vai colocar? Deixa eu colocar essa roupa que eu já usei ontem? Sim. Aí você coloca, aí eu vou sair. Na hora que eu vou sair, não consigo, deixa eu trocar. Então, às vezes nem preciso sair, às vezes dentro de casa eu começo a me incomodar. Porque ela interfere demais no quanto a gente está recebendo de fora e quanto a gente está visualizando também, né? Principalmente camisetas. Camisetas, elas vêm muito de encontro com essa questão do que a gente está precisando bloquear, de que cor a gente está precisando bloquear. E as que a gente vê mais, né? Que a gente visualiza mais, a calça que a gente vê, sapato, aí vem um pouco mais na questão do que a gente quer ver, do que a gente se identifica de olhar, né?
Mais ou menos. Existem grandes variações, né, em relação a isso, porque depende de qual é o ponto de vista que a pessoa está olhando. Se ela Exatamente. está colocando uma roupa para se enxergar no espelho, ou se ela está colocando uma roupa para nem se olhando no espelho. Às vezes coloca a roupa só e ela vai bem de encontro com aquilo que ela está precisando mesmo, né? E também cai também na questão da afinidade, a questão também, às vezes, que a pessoa tem que usar aquele uniforme. Às vezes Ah, nem é sim, a cor sim. que ela gosta, É, né? não. Aí ela E aí, coloca algumas coisinhas. Às vezes a pessoa precisa colocar um lenço, precisa colocar exatamente, alguma coisa para quebrar aquilo. é essa dica. Uma pulseira, um brinquinho, porque aí ela quebra aquela cor, porque ela não tem o que fazer, ela tem que usar aquela cor o dia inteiro. Então a gente vai lá e com a cromoterapia a gente muda isso. E aí vem uma outra pergunta, Rê. Como a cromoterapia pode ajudar na harmonização da energia dos lares, né, com as pessoas na casa? Fala um pouquinho. A gente falou no comecinho, mas vamos falar um pouquinho sobre. É, mas aí vem mais pelo Feng Shui, né? O Feng É, Shui que tem essa vertente de observar os ambientes, porque ele vai identificar qual é o movimento de cada ambiente e ver de que forma a gente consegue equilibrar aquele ambiente. Então, sim. muitas vezes, um quarto, ele está num elemento fogo. E aí a gente precisa muito nutrir esse espaço para quebrar esse elemento fogo, senão a pessoa não consegue dormir, né? E, Hoje é bem difícil ver você avaliar o Feng Shui aí nesses apartamentos, nesses prédios, né? Porque além de ter a dificuldade de encaixar, que às vezes um apartamento você tá, o apartamento todo está no elemento fogo. Então o apartamento todo está no elemento água, porque você pega o prédio, né? E às vezes muita no lugar. gente, né? Mora muita gente. Oi? Mora muita gente também nesses ambientes também. Não, e às vezes são aqueles apartamentos, aqueles prédios que você tem 8 por andar. Sim. Então, às vezes, quando você pega o prédio, às vezes aquele apartamento ele é todo em um elemento, porque é divididinho, e aí quando você vai Sim, mapear, ele está todinho no elemento, e o resto do elemento está no começo da casa do outro. sim. E aí é bem difícil você fazer, a pessoa sente necessidade de outras coisas, de colocar coisas, de mudar móveis de lugar, porque tá tudo num elemento que pode movimentar demais ou deprimir demais, enfim, né? Tem tudo isso dentro do Feng Shui. E aí a gente consegue dentro de casa e tentando essa harmonização a partir do Feng Shui. Então, primeiro a gente avalia em que movimento está essa casa, e aí a gente vai nutrindo com os recursos do Feng Shui de plantas, de cores, de flores, né, as flores mesmo, cristais, várias estratégias, madeira, né? Às vezes a gente entra com objetos de madeira, objetos de ferro, depende do que a gente quer, a gente vai harmonizando cada um desses cômodos. Agora, de uma forma geral, se a gente pensar nas cores, a gente precisa sentir. A gente tem que sentir o que faz bem. Então, se a gente foi lá, colocou uma determinada cor de parede ou cor de flor, e aquilo está incomodando, está vendo que as pessoas estão ficando agitadas, é porque tem coisa errada, a gente tem que rever. Mas, por outro lado, é tão difícil a gente sentir hoje, é tudo tão corrido para a gente perceber o quanto aquilo fez diferença, a gente não consegue olhar por isso. Então, às vezes, vale a pena buscar um profissional mesmo de Feng Shui para tentar equilibrar esse ambiente de uma forma mais organizada. E aí, se não conseguir, não tiver essa ciência, vai tentando equilibrar da melhor forma possível com todos os elementos. Então, ter em casa coisas de cristal, ter em casa coisas de madeira, de cores diferentes, flores diferentes, paredes de cores diferentes, tentando buscar dentro da cromoterapia esse ajuste. Então, lugares para dormir, lugares para se acalmar com cores mais brandas e mais frias, e lugares para se exercitar, lugar de estudo, cores mais ativas. O amarelo, por exemplo, para lugar de estudo, a luz amarela para o momento de estudo é ótima. A hora que você tem um escritóriozinho lá que você vai estar nele totalmente ligada, deixa lá na frente uma parede amarela, que aí você vai estar se ativando o tempo todo. Aí acabou, desliga, ou põe a luz amarela também, que ajuda bastante. Então é assim que a gente vai organizando os espaços da nossa casa a partir daquilo que a gente precisa ter naquele ambiente, né? E lembrando que se você vive sozinho, ok, mas se você vive em grupo, você tem que pensar no grupo, né? Porque às vezes não te incomoda, mas está incomodando o outro. É. Então é a visão do todo, né? É claro que a gente sempre vai ter um ali que vai comandar o espaço, mas você tem que ver também isso, né? Quando a gente vai olhar essa parte das cores, a gente também olha isso, né, Rê? É que nem o cachorrinho. Às vezes o mesmo cachorrinho os dois dormem na mesma cama e você não vai colocar aquela cor para o outro que não está precisando. Então, na pessoa também, às vezes a pessoa vai dormir na cama, aí aquela cor do lençol
incomoda um. Então, assim, se a gente for entrar nesse mérito de grupo, a gente tem que analisar bastante tudo isso, mas uma forma, eu acho que na minha opinião, uma forma, tudo tem que se harmonizar, né? Eu acho que tudo, a nossa dica aqui é sempre harmonizar a nossa vida, em conjunto, individualmente, com os animais, mas a gente tem que estar sempre harmonizando. E Rê, tem uma pergunta legal aqui, ó. É possível perceber bloqueios energéticos através das cores? Então, quando a gente, eu estava falando que a gente, quando a gente vai fazer uma imposição de mãos, ou a gente vai fazer um movimento de cromoterapia, a gente muitas vezes não consegue colocar aquela cor que a gente está tentando. Geralmente é porque está estagnado, tem alguma coisa errada naquele chakra, e aí vem outro pensamento de outra cor. A gente tem o recurso da radiestesia também com o pêndulo para identificar a alteração dos chakras, e aí com a cor a gente equilibra. Então, na radiestesia, eu uso a radiestesia para a cromoterapia, então eu identifico cada um dos chakras, se ele está estagnado ou não, e aí eu verifico qual é a cor que vai desestagnar aquele chakra. Então, ele já me dá a cor e eu vou fazendo o alinhamento com as cores dessa forma. Quando eu faço pela mente, também dá, mas aí a gente precisa treinar isso um pouquinho mais. No começo é um pouco mais difícil da gente conseguir perceber a cor, de vir a cor da nossa mente. Tem horas que eu também, se eu estou um pouco agitada, eu não consigo entrar nisso, aí eu acabo pedindo o recurso da radiestesia. Então dá para fazer esse alinhamento com a cromoterapia e a gente identifica porque dá uma travada na mentalização da cor ou porque a radiestesia mostra para a gente. Perfeito. E ia falar mais uma coisa encerrando aqui, Felipe, para a gente fazer a nossa vivência, de que é bem importante pensar na luz que a gente deixa ligada na hora de dormir. Sim, Muitas pessoas dormem com a luz azul a noite inteira. não pode. Não pode, por quê? Porque o azul deprime. Então a gente não consegue acordar no dia seguinte. E também Aí, tem estudos da pineal também, né? o que, Fê? Tem os estudos também hoje que a pineal atrapalha, né, o funcionamento da pineal. É por Então, causa da vibração da cor. do azul, Ligado? do hormônio. E Sim, qualquer cor, né? Qualquer cor vai, porque na hora do repouso é a hora de organização. Então, se sim. você está com o estímulo luminoso, você está ativando o seu sistema nervoso, é para ele ficar quietinho para se organizar. Então, mesmo sendo azul, a não ser que tem casos, exceções, assim, de animal muito agitado. Um caso que eu peguei uma vez, o animal convulsionando. Então, a gente deixou mais tempo a luz azul naquele ambiente, porque ele precisava realmente deprimir, acalmar. Aí são outros 500. Mas na rotina normal, a ideia é utilizar o azul por 30 minutos aproximadamente no ambiente e fazer uma programação ou tentar desligar ele antes de você dormir, porque ele vai deixar você mais sonolenta para levantar. Então, quem tem dificuldade para levantar e dorme com luzinha azul, apaguem, não deixa ligada a noite inteira. Tem gente que não se incomoda, porque muitas vezes precisa disso, porque precisa baixar a frequência. E aí, ok, por isso que eu falo que tem variantes, né? Quem não quer apagar a luz, que precisa, porque a criança tem medo, enfim, tenta colocar num outro ambiente, não deixa num ambiente bem pertinho. Deixa no corredor, né? Um corredor aceso bem clarinho, ou essa luz azul no corredor aceso, no corredor um pouco mais distante, para não ficar na penumbra, mas procure não deixar muito perto. Inclusive relógios que emitem luz, né? Tudo isso é bom ficar. A televisão lá na tua frente, que fica lá bolinha ligada vermelha. nele. Desliga tudo, porque isso está emitindo frequência, você tá incidindo em cima de você na hora do seu repouso e está atrapalhando o teu sono. Exatamente. Ô, Rê, Vamos lá? só por curiosidade, vou só rapidinho aqui para falar para o pessoal, que às vezes o pessoal quer saber de ciência, de estudo. Então, só vou trazer aqui umas curiosidades sobre a cromoterapia, tá? Os egípcios já usavam a luz filtrada por vidros coloridos nos templos de cura, né, lá em Heliópolis. Os hindus associam as cores aos chakras. Os gregos acreditavam que as cores influenciavam no humor e na saúde. O Hipócrates, o pai da medicina, já observava esses efeitos. Isaac Newton, lá em 1643, demonstrou que a luz branca se divide em 7 cores. Edward Babbitt, ele é um médico norte-americano que é considerado
pai da cromoterapia moderna, né? Então, assim, a gente tem vários cientistas que vêm estudando lá desde 1800, 1900 e bolinha, o uso das cores, tanto na parte da física quântica, tá? Como na parte da medicina também. Então, a cromoterapia, como a gente disse lá no começo, sim, é uma ciência, é uma terapia integrativa que vem sendo estudada. E bora para nossa vivência. E aí o Babiti trouxe de volta isso, porque se utilizava lá atrás, há milênios, e o Babiti trouxe de volta isso para a realidade atual, da gente retomar, assim como vários outros conhecimentos estão sendo retomados hoje em dia, né? Exatamente. Então, pessoal, senão a gente não para de falar, fica aqui a noite inteira. Então, bora para a vivência. Rê, vamos lá, então. Eu acho que eu não vou nem apagar, Fê. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer a princípio? Primeiro, a gente vai fazer uma limpeza energética. Quando a gente faz essa limpeza, a gente vai pensar, vai visualizar uma cor azul ou uma cor dourada. Se tiver doença envolvida, a gente visualiza a cor dourada. Se for uma limpeza energética só de energias mais densas, a gente usa a cor azul. Essa cor azul ou dourada, nós vamos mentalizar ela penetrando aqui no topo da nossa cabeça, no chakra coronário. E nós vamos visualizar ela penetrando e fazendo a limpeza de todos os nossos chakras, tá? Nós vamos começar com esse movimento. Depois que a gente finalizar essa limpeza, a gente vai fazer o alinhamento de cada um dos nossos chakras com as cores. Vamos lá? Então, vamos começar com o azul. Todos mentalizando a cor azul. Aos poucos ela vai aparecendo na sua mente, tomando conta do espaço. Esse azul penetra no topo da nossa cabeça, no chakra coronário. Penetrando, bem central, vai passando por trás dos nossos olhos, nariz, garganta, descendo pelo nosso pescoço, passando o esôfago. Nesse momento, ele vai fazendo a limpeza e empurrando energias mais densas, cores mais escuras, azul, cinza. A sujeira do nosso organismo vai sendo empurrada pela cor azul. Mentalize o azul, passando por todas as nossas veias, artérias, toda a nossa circulação, sistema linfático, toda a água do nosso corpo sendo tomada por esse azul. E ele vai descendo pelo esôfago, acessando traqueia, pulmões, pouco a pouco. Nessa porção, ele se estende para os nossos braços e vão avançando, braço, antebraço, mãos, empurrando toda a energia densa que pode estar estagnando, causando dor, desalinho. E esse azul domina mãos, antebraço, braço, ombro e retoma para o centro, região de pulmões, coração, fazendo essa limpeza. Continua, o azul já toma conta de todo o pulmão, região do chakra cardíaco. Ao mesmo tempo que você vê avançando esse azul forte, denso, empurrando as energias mais densas, você visualiza no seu coronário clareando. E ele vai se tornando branco e limpo. Retomando para o chakra cardíaco, esse azul continua descendo, invadindo e empurrando as energias mais densas. Elas vão se acumulando, descendo para o plexo solar, região de estômago, fígado, baço. Pouco a pouco, ela vai descendo e tomando espaço. Todo o corpo fica azul, mais denso na região trabalhada e vai clareando mais acima.
Estamos na região que se inicia o intestino. Temos os rins mais atrás. Esse azul penetra todo o rim e faz a limpeza de todos os glomérulos, toda a circulação renal. E vai limpando toda a sujidade que possa ter se acumulado pela nossa alimentação, ingestão de bebidas que não faz bem, que suja o corpo. E ele vai limpando, penetrando e empurrando e jogando fora essas energias. Vai descendo para a região mais ventral do corpo, no chakra sacral, umbilical, limpando a região de ovários, né, de útero da mulher, descendo um pouco mais, fazendo toda a limpeza. Toda essa energia densa, escurecida, você visualiza saindo pela região perineal, a parte mais baixa do corpo. E ela sai e acessa a terra. Toda essa energia desce, sendo empurrada pela cor azul. E ela é atraída pelo solo, levando essa energia toda para a terra, drenando. Ainda na cor azul, ela vai descendo pelas pernas e da mesma forma que aconteceu com os braços, ela vai descendo para as coxas, quadril, coxas, joelhos. Visualizem quem tem muita dor no joelho, muita estagnação, visualize uma limpeza importante nessa região, desinflamando. E vai acessando as pernas todas, região de tornozelo, pés, os dedos. E ela retorna pelas nossas veias, trazendo essa sujidade, essa energia mais densa, também para a região perineal. Então ela sobe pelas pernas, coxa, acessam mais uma vez a região perineal e mais uma vez a terra atrai essas energias mais densas. Todo o seu corpo agora está emitindo uma luz azul clara, vai clareando, clareando e desaparecendo. E você visualiza o seu corpo todo limpo, completamente limpo. Agradeça a oportunidade da natureza limpar, de nós mesmos utilizarmos a natureza na nossa limpeza. E agora a gente inicia um processo de reequilíbrio, onde nós vamos mentalizar as cores na tonificação do nosso corpo. Vamos iniciar pela cor vermelha. A cor vermelha vai ser direcionada para a região mais baixa do corpo, o chakra básico, região perineal. Esse vermelho toma conta dessa região, trazendo energia terrena, ativação, circulação. Bem aos poucos, essa luz vai subindo e ela vai se transformando. Do vermelho, ela passa para um laranja. E esse laranja vai subindo e acessando a região embaixo do nosso umbigo, região dos rins, parte do intestino. Esse laranja, ele movimenta, favorece o nosso processo digestório, metabólico, circulatório. E ela vai subindo, ocupando todos os espaços do nosso corpo nessa região. Aos poucos ela também vai se transformando no amarelo, clareando. Visualizamos parte laranja, parte amarelo. O
O amarelo toma conta da região mais alta, de estômago, fígado, baço. Ele vai formando um degradê. Na região mais alta do estômago, fica a presença de uma cor bem amarela. E esse amarelo ativa toda a nossa circulação, ativa nosso metabolismo, importante para o nosso corpo, movimentação hormonal e equilíbrio. Se observar, vai ver que as cores estão mais brandas. O vermelho, nosso chakra básico, o laranja, no umbilical, leve, o amarelo tomando conta e clareando pouco a pouco. E ele vai se transformando na cor verde, a cor verde do equilíbrio, na região mais importante do corpo, onde se encontra coração e pulmão, que precisa de uma neutralidade perfeita para o seu funcionamento. Os batimentos do coração precisam estar ritmados com os movimentos respiratórios. A neutralidade dessa circulação, dessa movimentação toma conta dessa região, a cor verde. E você sente esse conforto respiratório. Sente o seu coração batendo leve no compasso. Toda a região de tórax está invadida por essa cor verde. Na região mais alta, próxima ao pescoço, essa cor vai se transformando em azul. Um azul turquesa, clarinho, acessando o chakra laríngeo. Esse azul turquesa vai limpando toda essa região, as glândulas, os gânglios, limpando e equilibrando, permitindo a nossa expressão perfeita, a oportunidade da fala. Esse azul vai subindo pouco a pouco, passando pela nossa face, boca, nariz, e se direcionando e intensificando a sua cor na região do terceiro olho, no chakra frontal, o azul índigo, um azul forte, que trabalha a nossa intuição, o nosso raciocínio, a nossa mente como um todo. Conexões nervosas. Permite que enxerguemos além do que vemos. Com os olhos fechados, podemos ver muito. A gente sente a força dessa cor no nosso terceiro olho. De uma forma muito interessante, acontece uma intensificação dessa circulação. E essa cor vai se expandindo e tomando conta de toda a nossa cabeça, região de cérebro. E ela vai clareando pouco a pouco, se tornando mais lilás. Vendo uma mistura de cores, um frutacor, com tons mais rosa, lilás, azuis. E domina o chakra coronário, deixando nossos pensamentos leves. A região do topo da cabeça, sentimos uma espécie de formigamento, circulação agradável, prazerosa, esfriando o nosso corpo, trazendo uma tranquilidade. E assim visualizamos uma luz frutacor fazendo uma cúpula protetora em todo o nosso corpo, saindo do coronário e passando todo ao redor do nosso corpo, nessa cúpula de proteção, de luz, chegando até os nossos pés.
E agradecendo a oportunidade desse equilíbrio, alinhando todos os nossos chakras para uma noite de sono tranquila, reparadora, para que possamos acordar no dia seguinte dispostos, com saúde, boas percepções, conexão com a espiritualidade, alinhamento do nosso metabolismo, da nossa energia como um todo. Aos poucos vamos abrindo os olhos, nos conectando com a Terra novamente, agradecendo pela oportunidade. Gratidão. Namastê! Maravilhoso! Perfeito! Gostoso, né? Maravilhoso. E aí, né, Rê? Essa noite, essa semana seja maravilhosa, mas a gente quer perguntar para vocês o que vocês acham, né, de lives assim, convivências, né? Então, deixa nos nossos comentários. A gente gostaria de ficar mais tempo, mas nosso tempo está acabando. Queria também pedir para vocês curtir, compartilhar, passar para os seus amigos e familiares o nosso canal, para que a gente possa levar não só para vocês, mas para mais pessoas, né, essas informações. E é muito importante vocês estarem com a gente, mandando suas perguntas, temas de live também, de convidados que a gente pode estar entrando em contato para estar aqui com a gente, né? Porque eu pensando fora da caixola é isso, né? É a gente entrar um pouquinho aí na casa de vocês, a poder trazer essa paz da cromoterapia, o cheiro gostoso da aroma, trazer conhecimento, né? Porque conhecimento nunca é demais, quanto mais conhecimento a gente tem que passar para frente, e um auxilia o outro e juntos fazemos uma corrente de paz. E foi maravilhoso. Foi muito, muito, muito Eu legal. fiquei muito zen. Gente, se a gente parasse, olha, o que foi? 10 minutos. Se a gente parasse 10 minutos por dia, falo por mim, tá? Se a gente parasse 10 minutos por dia para fazer isso, faz uma diferença tão grande na nossa vida. É o que eu sempre falo para as pessoas, nem que seja 1, 2, 3 minutinhos, mas use as cores, faça as cores, tire um tempo para você, né? Se você gosta do cheirinho lá saindo do difusor com aroma, acenda um incenso para quem gosta, sinta o cheiro de alguma coisa que te traz, te remete a alguma coisa boa, abra a janela, olhe para o céu, agradeça, se reconecte, nós precisamos reconectar. E bora lá para a próxima live de quarta-feira. Bora lá, já vamos pensar no que é. Vamos já ativar de novo o negócio. Gente, gratidão. Namastê. Beijo a todos. Brigadão, viu? Foi maravilhoso. Gente, gratidão, uma excelente semana. Final de semana já está acabando a semana daqui a pouco aí. E quarta a gente aguarda vocês aqui no Pensando Fora da Cachola. Mas não esquece, curta, compartilhe, repasse a nossa página pro pessoal aí. Beijão. Beijão, Rê. Tchau, tchau. Muitas cores para vocês. Tchau, tchau.